TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco. Vamos falar de amor. É Hamilton que fará esta leitura oficial nesta noite deste culto. Não, Hamilton? Queridos irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 84. Glória a Deus. Salmo de número 84. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que todos encontraram, mas com um sinal diga glória a Deus. Passamos a ler. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião, aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração e inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. E eu digo amém. Glória a Deus por essa leitura maravilhosa. Queridos irmãos, nós vamos orar agora por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão impossibilitados de chegar à casa do Senhor. Tem muita gente que está acamado e querendo estar aqui, irmão. É um privilégio muito grande você estar aqui, mas tem muita gente que queria estar aqui e não pode. Mas vamos orar por eles, para Jesus chegar com brevidade. E eu creio num milagre de Deus para aqueles que estão precisando de uma cura divina. Quem crê, irmão, que Jesus cura ainda? Eu creio plenamente. Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, né? Rei dos reis. E vamos orar com fé para que Jesus possa chegar. As crianças podem cantar? Muito bem. Logo após a oração, as crianças têm a oportunidade, tá bom? Quero convidar o presbítero Gildeon para fazer esta oração em nome de Jesus. Igreja, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Glória a Deus. Vamos orar, apresentar aqueles que não puderam chegar porque estão enfermos, como o pastor citou, e agradecer pela palavra que temos na nossa mão e que foi lida e que é digna de toda a aceitação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio de te servir, de ter a tua palavra, ó Deus, ao nosso alcance. Ela não está distante de nós, ela está ao nosso lado, ao nosso alcance, nas nossas mãos.
e podemos extrair dela reflexões e direcionamentos da tua parte para aprendermos a viver melhor os nossos dias e construir uma sociedade melhor para a tua glória. Como o salmista escreveu, vale mais um dia na tua casa do que 1000 dias em um outro lugar. A ti rendemos ações de graças pelo privilégio de alcançarmos essa compreensão, de termos escolhido este lugar para estarmos nesta noite. Te pedimos por aqueles que desejam isso também, mas que não puderam, porque estão enfermos. O Senhor conhece a necessidade e o desejo de cada coração, e o Senhor também é aquele que atende o desejo que está na nossa mente, no nosso coração. Abençoa a continuidade desse trabalho, sê conosco e fala com a tua igreja, porque o teu povo deseja ouvir mais uma vez a tua voz. Amém.
Glória a Deus por essas crianças tão abençoadas. Da boca das crianças sai o quê? Só alguns irmãos que entenderam aqui. Da boca das crianças sai o perfeito louvor. É verdade, irmãos. Deus recebeu esse louvor, tenho certeza. Queridos irmãos, agora todo mundo vai louvar o nome do Senhor. Gilmar vai louvar cantando e todos nós vamos louvar contribuindo. Amém? Faça isso com amor, com alegria, com prazer, que eu tenho certeza que Jesus vai recompensar, vai lhe dar em dobro o que você contribuiu esta noite. Vamos, Gilmar, os obreiros, por gentileza, chegue aqui para recolher dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor, enquanto o nosso querido irmão Gilmar vai louvar. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Aleluia. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, pelo dia que o Senhor nos deu e por nos trazer à tua casa. Obrigada por essa grande oportunidade. Aqui está o teu povo que irá agora te adorar com seus dízimos e ofertas. Nós te apresentamos esse momento, que tu possas receber no nome de Jesus. Amém. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos cantar. Porque dele, por ele, para
não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é o quê? Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Cante. Eu só quero adorar. E se eu não adorar, eu jamais saberei porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Vamos fazer um lindo coral. Eu só quero adorar. Falta algo em mim, eu jamais saberei. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar. E se eu não adorar, eu jamais saberei porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia. Saúde a todos na paz do Senhor. Estamos felizes porque estamos aqui na casa do Senhor. O melhor lugar, como já foi falado, é estar na casa do Senhor. Quando a gente está na casa do Senhor, a gente está pronto para receber, para adorar, para glorificar e para receber presente do Pai. E o Pai sempre tem algo para nós, graças a Deus. E queremos conhecer os nossos amados visitantes que chegaram nessa noite. Já tenho ciência aqui que tem a família do pastor Jairo, a mãe do pastor Jairo, as irmãs, onde estão? Pode ficar de pé, por gentileza. Estão ali, sejam bem-vindas, em nome do Senhor Jesus. A esposa do pastor Jairo não veio porque ela foi pregar noutra congregação, graças a Deus. Quem mais nos visita nessa noite? Tem um sinal com sua mão. Lá atrás tem aquele rapaz, seja bem-vindo, em nome do Senhor. Aonde mais? Sim, seja bem-vinda, minha irmã, que Deus continue abençoando vocês, são todos bem-vindos. Tem uma pessoa que não é visitante, ela sempre está aqui conosco, cultuando conosco, mas é uma pessoa muito especial para nós, a irmã Irene.
ela sempre está aqui cultuando conosco, se congregou conosco. Ela e a sua filha, né, irmã Raquel, são ali, na época que éramos de Cidade Satélite, Assembleia de Deus, Cidade Satélite, ela se congregava lá e nos recebeu muito bem naquela época, e é muito especial para nós, alegria tê-la conosco sempre. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, aqui é a casa da esperança, aleluia, aqui é a casa de alegria. Quantos chegam, às vezes preocupados com alguma coisa, e Deus tem uma palavra, um renovo, e nós estamos aqui para glorificar o Senhor, porque temos recebido dele nada mais, nada menos que a vida eterna, comprada na cruz do Calvário. Ele deu a vida por nós, ressuscitou, pagou nossos pecados, o preço do nosso pecado, e nós podemos dizer que temos a vida eterna através de Jesus Cristo, que morreu na cruz. Nada mais do que isso, irmão. Não existe nada melhor do que a vida eterna. Um dia partiremos e estaremos com Ele na glória celestial. Por aqui, quando estamos vivendo pelo deserto da vida, passamos por algumas dificuldades, mas é natural, porque é nesse momento que o operar de Deus chega na nossa vida. É que a gente, como homens e mulheres de Deus, a gente baixa a bola, entende que precisamos de Deus, se humilha, aí o Senhor faz o milagre. Glória a Deus. Quantos receberam já milagre da parte de Deus? Portas abertas, cura, aleluia, salvação de familiares. E nós nos alegramos, porque a nossa fé é trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. E a gente recebe as bênçãos da parte do nosso Deus. Além da salvação, nós recebemos muitas bênçãos da parte do nosso Deus. Então sejam bem-vindos, abra seu coração, coloque seu ouvido a ouvir a palavra de Deus, porque Deus sempre tem algo novo para nós. Não é algo novo, novidade, não é algo da palavra de Deus, que nós ainda não descobrimos, mas o Senhor vai revelando para nós. Que Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Casa de pão, aleluia, casa de alegria. Eu pelo menos tenho essa experiência, irmão. Já vim triste à casa do Senhor e saí alegre, aleluia. Às vezes o problema nem é resolvido, mas saía na esperança que Deus é poderoso de resolver problema, dificuldade. Lembro que uma vez eu fui a um ensaio do coral, era jovem. Quantos jovens tem aqui, né? A gente preocupado com o futuro, com as coisas. E naquele dia eu estava preocupado. Mas eu fui para o ensaio do coral. Não, eu fui arrastado pelo Espírito de Deus. Porque do jeito que eu estava preocupado com alguma coisa, mas ao louvar, ao ensaiar, ao terminar o coral, o ensaio do coral, era uma outra pessoa, estava com esperança, com alegria, na certeza. E quando nós viemos à casa do Senhor é diferente, irmão. Não fique em casa, mas venha se abastecer aqui na fonte. Aleluia, é um rio que passa, e esse rio tem vida eterna, que é Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Amém.
Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Todo louvor, toda honra, toda glória é para Ele. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, chegou a hora de Deus falar conosco através da sua palavra. Ficamos orando e ficamos atentos, com os ouvidos abertos, para ouvir o que Deus tem para nós nessa noite. Quem quer ouvir a voz de Deus nesta noite? Então fiquem atentos que Deus vai falar. Eu creio assim. Quero convidar aqui o nosso companheiro irmão Jairo, pastor Jairo, que ele tem a responsabilidade de trazer algo da parte do céu, de Deus, para o meu e o seu coração. Amém. Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus pelo privilégio de o servir e o adorar. Pois eu digo isso para Deus, e Deus sabe do meu coração, a maior riqueza, o maior tesouro é servir a Ele. Ser servo de Deus para mim, irmãos, é a maior riqueza, porque eu sei que eu não merecia, eu sei que eu não era digno, e Ele nos proporcionou esse privilégio, essa riqueza tão grande, essa honra tão imensurável. E eu agradeço a Deus pela existência dEle, sempre vou agradecer. Agradeço a Deus pela existência de Jesus, pela existência do Espírito Santo e pelo Deus que Ele é, cheio de amor, de misericórdia, graça, favor, pelo Salvador bendito que Jesus é e pelo Espírito Santo bendito e maravilhoso que é o Espírito Santo, que Deus mandou Ele para a terra através da intercessão de Jesus. Jesus disse para os discípulos que representavam a igreja, Ele disse: eu vou para meu Pai, vosso Pai, e eu rogarei ao Pai. Rogar, irmão, é insistir, tá certo? Eu vou rogar ao Pai, e Ele vos mandará o Espírito Santo, o Consolador, que é o Paracleto, que é Ele vai vir e vai ficar no meu lugar, porque eu não vou deixar vocês órfãos, sozinho, porque Ele sabe, irmão, a gente sozinho é um desperdício, é uma coisa séria, é um total destruição, e Ele sabendo disso, aleluia, Ele mandou o seu Espírito Santo para vir, graças a Deus que Ele veio morar conosco, e o Espírito Santo, além de morar em nós, Ele anda conosco, orienta-nos direto, entendeu? E nós somos o povo realmente mais abençoado e mais feliz da terra, e somos o povo que é completo, porque nós somos completos, porque o Espírito Santo voltou para a gente, porque o Espírito Santo, quando Adão e Eva pecaram, eles ficaram sem forma e vazio, irmão, coisa que era a terra no início, como diz no primeiro versículo de Gênesis, a terra era sem forma e vazia, mas Deus deu forma e preencheu. Aí quando o homem que Deus deu forma, Deus preencheu, o homem era santo, era sábio, era perfeito, tinha um corpo glorioso, conversava com Deus, aleluia, toda a viração do dia. Mas quando ele desobedeceu, pecou. Aí o pecado veio e deixou a gente sem forma, porque o pecado é como uma lepra, deixa você todo chagado, desde a planta do pé até a cruz da cabeça, e é uma chaga mortal. Não tem cura, o pecado não tem cura, só através do sacrifício de Jesus, através do sangue dele, é que é a única maneira de nos sarar. É por isso que diz em Isaías 53, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores, irmão, porque a enfermidade da lepra do pecado é a pior, porque ele causa a morte eterna, que é a maior tristeza de um ser humano, é receber a morte eterna, né? Mas graças a Deus o Espírito Santo veio e está conosco, morando conosco, e é Ele quem nos dá paz, nos dá gozo, alegria. Ele nos ensina a glorificar a Cristo, porque Jesus já disse: Ele me glorificará. Não é ser humano, não é o Espírito Santo em nós, ensina-nos a glorificar a Ele. E ser humano nenhum, irmão, tem condições de pensar que é alguma coisa. Nenhum ser humano
por mais bem sucedido, ou fisicamente, ou materialmente, ou intelectualmente ele seja, ele não pode se envaidecer nem se gloriar, porque ele não é nada. Deus olhou para o chão e disse: vamos fazer. E nós estamos aqui porque Deus é grande e poderoso. Cada um de nós é grãos de pó que Deus uniu e resolveu nos criar. E a Bíblia diz, no Salmo 29, versículo 2: dai a Ele a glória que Ele é devida. A nossa dívida é eterna, viu, irmão? Ninguém tem condição de pagar a Deus. Nós não existíamos, quem existia era Deus, os anjos, Jesus, o Espírito Santo. Nós não existia, mas Deus disse: eu vou fazer. E olhou para o chão e disse: vamos fazer. E nós estamos aqui. Porque Ele é amanto, anuite, flor, Ele é grande, Ele é grande. E quando eu olho para você, e você olha para mim, nós temos a total condição de dizer: Deus, como Tu és tremendo, como Tu és magnífico, quanto Tu és grande. A Bíblia diz que Ele chama as coisas que não são já sendo, Ele traz à existência o que não existe, porque Ele é Deus. E o Salmo 46 diz que Ele é. Deus é. A gente não é nada, mas Deus é soberano, grande, criador, sublime, supremo, eterno e majestoso. Deus é, e Ele sabe que é. Eterno, grande, poderoso, Criador, Senhor, onisciente, onipotente, onipresente, Alfa e Ômega, princípio e fim. Tudo está resumido nas palmas das suas mãos, tudo, porque Ele é Senhor e Criador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui porque Ele resolveu nos fazer existir. E nós somos o povo, irmãos, que recebemos vida duas vezes. Recebemos a vida física e tínhamos perdido a espiritual através dos nossos pais. Mas graças a Deus Jesus veio e trouxe vida. E Ele disse: eu vim vos dar vida e vida com abundância. Graças a Deus que ninguém morre, se muda. Com Jesus se muda de volta para Deus. Sem Jesus se muda para sofrer, infelizmente. Que o inferno é para baixo, a Bíblia diz. E as pessoas todas que se esquecem de Deus, que não querem servir a Deus, infelizmente, serão lançadas para longe de Deus. Porque ninguém quer, irmão, morar com uma pessoa que não quer morar com uma pessoa. Ninguém quer. Uma pessoa não quer morar comigo, aí eu vou levar essa pessoa à força para morar comigo? Não tem como não. Então mesmo assim é Deus. Quem quer Jesus? Jesus é o projeto de Deus, é o Salvador, é o nosso Redentor amado, é o nosso remidor. Então quem não quer Jesus, não quer voltar para Deus, infelizmente, por não aceitar Jesus, o projeto de Deus. Então glória a Deus por tudo. Queremos agradecer a Deus na pessoa do pastor Aldo, aqui com o nosso pastor Natanael, que está representando ele aqui, né, quando ele não está. E queremos agradecer pelo pastor Aldo e pelo nosso pastor Natanael, que nos orientou que nós íamos trazer a palavra. E o que eu trouxe para os irmãos, é bem verdade que o Salmo 84 dá uma mensagem muito maravilhosa, o Salmo 84. Mas nós trouxemos para os irmãos Isaías capítulo 6. Nós vamos meditar no Isaías capítulo 6, que fala de algo muito sublime que Deus realizou para a sua glória e para louvor do seu nome. Isaías capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos na palavra de Deus, que diz assim, Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Osias, Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Osias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os rostos, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Amém. Só até o versículo de número 9. Amém. Eu vou fazer uma breve oração, tá certo, irmãos? Senhor, estamos aqui para a tua glória e para louvor do teu nome. Para isso, tu usaste o teu poder, tua grandeza, tua sabedoria e majestade. Para existirmos, tu nos emprestou um espírito, uma alma, um corpo, e nos deu livre-arbítrio, Senhor. E nós, como o teu espírito abriu o nosso entendimento para compreender e entender, temos te entregado tudo a ti, não devolvendo, porque tudo já é teu. Mas parece que tu faças a tua vontade, que é boa, agradável e é perfeita. E conforme diz o Salmo 96, versículo 8, que nós te devemos a glória devida, então somos devedor a ti. Então, Senhor, por tua bondade e misericórdia, continua nos ajudando e abençoando. E abre o nosso entendimento, para explicarmos ao teu povo a tua palavra, e abre a mente do teu povo, para compreender, receber, guardar no coração e pôr em prática aquilo que tu nos orienta, pelo teu Espírito, porque bem sabemos que sem ti, nada podemos fazer. Desde já te orando e agradecendo, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, nós lemos essa passagem, irmão, lê essa passagem muitas vezes, e precisa ser esclarecido muitas coisas aqui nessa passagem. E nós temos aqui, irmãos, o rei Osias, nós temos o profeta Isaías e temos a revelação de Deus para o profeta Isaías. Sabemos, irmãos, que o profeta Isaías, ele não só teve essa intimidade com Deus só nesse capítulo 6. Ele já vinha tendo orientações de Deus no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e 5, porque o povo de Israel estava afastado do Senhor, cometendo pecados que não agradavam a Deus. Você vai ver o profeta Isaías, irmãos, anunciando no mínimo 10 ai. Ele fala, no mínimo 10 ai para aquele povo. Ai, porque praticam isso, desobedecem, não dão valor a Deus, não honram a Deus, não obedecem à palavra de Deus. E o profeta Isaías começou a falar sobre o povo. E no capítulo 2 ele chega a dizer que o pecado do povo era uma chaga, da planta do pé à cruz da cabeça, e andando por coisas, fazendo coisas que não agradavam a Deus. E no capítulo 5, Deus cita até uma parábola que plantou uma vinha em terra boa, em relação a Israel, e eles infelizmente não produziram frutos bons. E Deus disse: eu vou arrancar vocês, e vou plantar em outro lugar. Porque Deus já estava planejando levar eles para a Babilônia, para ensinar a eles o que é ser servo de Deus, o que é ser servo do homem, porque do homem é escravo. Servir ao inimigo das nossas almas, o Deus desse século, o diabo, é ser escravo. Servir a Deus é ser o servo mais bem sucedido que existe. Porque servir a Deus, irmão, é servir a um Deus que Ele é o nosso Criador, e Ele conhece a nossa estrutura, como diz o Salmo 103, e Ele lembra que a gente é pó. Ele lembra da nossa incapacidade e fragilidade.
E Paulo diz que Deus não prova ninguém além das suas forças. Então Deus sabe a medida de cada um. Então ser servo de Deus, irmãos, é ser livre, é ser liberto, para fazer coisas boas e maravilhosas na terra. É uma prova tão grande que ser servo de Deus é a melhor coisa que existe, que é o povo que mais vive na terra, chama-se crente. O povo até diz até uma anedota assim, diz assim, que enterro de crente é igual enterro de anã, é difícil de se ver. Por quê? Porque vive muito, porque o dono da vida está conosco. E a morte só vem quando Deus determina. E quando Ele quer reverter o quadro, Ele inverte. Como Ele disse para o rei Ezequias, Isaías vai dizer ao rei Ezequias que ele vai morrer. Mas quando a gente serve o Deus que é dono da vida, a gente dobra o joelho, começa a chorar e conversar com Ele. Antes do profeta chegar em casa, no meio do parto, Deus diz: volte e diga ao rei Ezequias que eu ouvi a oração dele e o choro dele, e eu vou dar mais 15 anos de vida a ele. O Deus dono da vida, que disse que o homem ia morrer, o rei Isaías, o rei Ezequias, o mesmo Deus mudou de ideia e disse: vá lá e diga, eu vou dar mais 15 anos de vida para ele, porque eu vou livrar essa cidade do rei da Síria. Não está na ordem cronológica, tá certo? Era para ser o 38, era para ser antes do capítulo 37, que é sobre Senequeribe. Mas aí Deus disse: eu vou livrar essa cidade por amor a Davi, o meu servo, da mão do rei da Síria. E depois o rei da Síria veio, Senequeribe, e atacou a nação, quis atacar a nação. E o rei Ezequias orando e Isaías orando, Deus mandou um anjo, e a Bíblia diz que aquele anjo veio e matou 185 mil soldados de Senequeribe, porque só o Senhor é Deus. Então o profeta Isaías, irmãos, ele vinha pelejando com o povo e ensinando o povo e orientando o povo para se arrepender e se voltar para Deus. Mas infelizmente eles não quiseram. Então quando chega no capítulo 6, aí agora vem uma história de um homem chamado o rei Osias, que ele veio a falecer. Irmãos, o rei Osias, também conhecido como Azarias, tá certo? Ele está no capítulo 15 de 2 Reis, certo? É o rei Uzias. Ele também tem o nome de Azarias. Os estudiosos dizem que Azarias, aleluia, colocaram quando ele logo nasceu. Mas depois que ele assumiu o trono, colocaram o nome dele de rei Uzias, tá certo? O nome Isaías significa o Senhor é salvação. Já o nome do rei Uzias, nós anotamos aqui, Uzias, aleluia, significa Jeová. Azarias significa Jeová é minha força, tá certo? O rei Uzias é Deus ajuda. Então esse homem, esse rei Uzias, e alguns estudiosos também dizem que botaram o nome dele de rei Uzias porque existia o sacerdote Azarias. Então, para não ouvir esse choque de nomes, então colocaram o nome dele, quando ele assumiu o trono, de rei Uzias. Esse homem era um homem muito dedicado a Deus. Ele buscava o Senhor. E a Bíblia diz, em 2 Crônicas também é a ele, o rei Uzias. Em 2 Crônicas fala que esse homem, ele buscava Deus. Ele começou a se aproximar de Deus, e na medida que ele buscava Deus, Deus fez ele prosperar, Deus o abençoou, e ele começou a ser bem sucedido, tanto com um grande exército que ele tinha, homens preparados, todos bem armados, e um homem muito rico. Ele gostava muito da agricultura, tinha muito gado, muita plantação, e a Bíblia diz que Deus o ajudava. Ele venceu os filisteus, atacou e Deus deu vitória, e Deus foi com ele, fez ele prosperar. Mas infelizmente, irmãos, infelizmente o homem começou a enriquecer, ficar famoso, conhecido. Então o que ele fez? Ele resolveu ir para o templo onde ficavam os sacerdotes, servos do Senhor,
inclusive Azarias era, e mais 250 homens, ficavam lá no templo adorando a Deus, fazendo os trabalhos que Deus orientou. E esse rei Uzias inventou de querer ser sacerdote. Ele já era rei, devido ter ficado muito famoso, ele se gloriou, se envaideceu. E ele achou pouco ser rei, bem sucedido, ele queria ser sacerdote, e Deus não permitiu isso a ninguém, a não ser a família de Arão. E ele, a Bíblia diz que ele inventa de ir para o templo, e lá no templo, ele quando chega, ele quer entrar para oferecer incenso ao Senhor. O sacerdote diz: rei, não precisa o senhor fazer isso aí, porque isso não vai ser glória para o Senhor não. Mas a Bíblia diz que ele ficou com raiva, porque se achou que era o cara, e quis até contender com os sacerdotes. Então eles deixaram. E a Bíblia diz que quando ele entra, quando chega a uma determinada área, Deus o fere de lepra na testa. Quando ele é ferido de lepra na testa, sente a doença sair na testa, a lepra. Porque é uma doença, irmãos, que as carnes começam a cair os pedaços e começa a sair salmoura. A lepra é isso. Os pedaços de carne começam a cair do corpo. Quando ele sentiu que Deus o feriu, ele mesmo agora resolveu sair, mas já estava ferido da lepra. Então, o que aconteceu? Pegaram ele, isolaram ele em uma casa e deixaram ele lá. Você lê no 2 Reis capítulo 15, diz que ele governou 52 anos. 2 Crônicas capítulo 26, diz que ele governou 55 anos. Mas pastor, essa divergência é o quê? É porque depois da lepra, Reis, 2 Reis capítulo 15, não conta com o reinado dele, porque Jotão, o filho dele, começou a reinar. Já para 2 Crônicas capítulo 26, diz que ele governou 55 anos, porque os 3 anos de lepra que ele passou em uma casa isolada, o escritor de Crônicas conta como rei, porque ele não tinha perdido o reinado, não. O seu filho apenas estava comandando, mas ele estava como rei ainda. Então não é contradição da Bíblia, não é erro, não. É apenas esta maneira que com 52 anos que ele ficou com lepra, aí já não diz que ele é mais rei. Mas o outro conta os 3 anos que ele passou isolado, numa casa leproso, porque o leproso não tinha comunhão com ninguém, irmão. A comida dele era colocada, tá certo? Em uma certa distância. Depois a pessoa saía, ele vinha e pegava aquela comida e levava para casa para comer. Alguns estudiosos dizem que o leproso começava a gritar com 40 metros, outros dizem que era com 30 metros, entendeu? Eles clamavam e diziam: sou leproso, que era uma doença contagiosa, até o vento podia trazer. Então se mantinha uma distância muito grande, boa, do leproso. É por isso que aqueles 10 leprosos, quando Jesus ia passando, eles gritaram para Jesus curar ele. E Jesus curou e só voltou, só um para agradecer, 9 só queria a cura da doença. O outro queria a cura da doença e queria Jesus, que é o mais importante. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então o rei Uzias faleceu. Então, como Isaías, irmãos, era parente da linhagem real, segundo os estudiosos, diz que Amós era o seu pai, era irmão de Amazias, que tinha sido rei. E na linhagem real, pelos estudiosos, ele disse que Isaías era primo do rei Uzias. E era normal, irmão, todo rei sustentar o profeta. Natã era sustentado por Davi, irmão, porque era privilégio do homem de Deus estar perto do rei, para dar algumas dicas, algumas orientações de Deus. Então eles cuidavam de tudo, de roupa, de calçar e vestir. E quando é da família, ainda mais. E Isaías era um homem de Deus, pela misericórdia e bondade do Senhor. Então o rei Uzias cuidava dele. Então quando o rei Uzias veio a óbito, a falecer, então Isaías sentiu muito.
Porque a gente, irmão, tem uma tendência a confiar nas coisas temporárias. A gente às vezes trabalha num emprego bom e tem um salário bom, a gente confia naquele dinheiro. Eu confio em Deus, mas se passar um mês o salário atrasar, o cabo só falta arrancar os cabelos da cabeça. Mas só se atrasar é porque Deus quer que vá orar e chorar e gemer nos pés dele. Eu me lembro da irmã Odete, disse: olha, meu irmão estava numa crise muito grande financeira, e ela trabalhava na livraria da Central ali, muitos anos isso, e o irmão dela veio e pediu para ela arrumar um dinheiro para ele, e ela disse: está certo. Ela disse: quando foi pegar a bolsa com dinheiro para emprestar ao irmão, Deus disse: não empreste. Ela chegou e disse: meu irmão até tem o dinheiro, mas Deus disse: não é para emprestar não. Aí sabe o que ele fez? Ele foi para casa, reuniu a mulher, os meninos e foi chorar. Aí Deus foi, o dinheiro que estava preso, retido do salário dele, Deus liberou todinho na mesma semana. E aquilo acrescentou a fé dele e dos filhos dele. Porque quem busca Deus e confia em Deus recebe vitória. Porque a própria Bíblia diz em 11 de Hebreus capítulo 6, quem se aproximar de Deus, creia que Ele existe. E que Ele é um Deus premiador, galardoador daqueles que o buscam. Quem se aproximar de Deus, irmão, não tenha nenhuma dúvida, porque a Bíblia diz que quem confia no Senhor é como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que ele não estenda as mãos à iniquidade. Aí o Senhor Deus pega Jeremias no capítulo 17, porque Israel estava apostatado da fé, estava sem Deus, sem acreditar em Deus. Aí o Senhor disse assim: o homem que tira o coração do Senhor é como uma tamargueira plantada no deserto, não sabe quando vem o bem nem o mal, mora sozinho, isolado, e a tendência é morrer seco. O homem que se afasta de Deus. Mas no versículo 17, diz: bem-aventurado é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. A árvore não tem entendimento, mas ela estende as suas raízes para o ribeiro. Ela vai atrás da água, irmão. Aleluia. E a Bíblia diz que aleluia, ela não receia quando vem o calor, as suas folhas ficam verdes. No ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar frutos. Aleluia. Quem serve a Deus e busca a Deus, aleluia, tem raiz profunda, irmão. Vai para a fonte, porque o Senhor é a fonte das águas vivas. Não é à toa que Jesus disse: quem tem sede vem a mim e beba. Não é à toa que ele disse em Isaías 55: quem tem sede vem a mim e beba, e tome de graça da água da vida. Aleluia. Então o rei Osias, quando faleceu, Isaías sentiu, porque nós temos uma tendência de confiar nas coisas da terra. E aqui acolá Deus dá um impactozinho, sabe, para a gente olhar para Ele e confiar nele. É como Davi no Salmo 121. Ele disse, ele foi bem claro, ele disse: eu elevei os olhos para o monte. Eu procurei resolver o problema das dificuldades, os montes apareceram. Eu olhei para o monte para procurar vitória, para procurar solução. Eu elevei os olhos para o monte. Aí ele diz assim: de onde me virá o socorro? Davi diz isso. Davi era profeta. Aí quem brada é o Espírito Santo dentro de Davi. Davi procurou e elevou os olhos para o monte, não foi? Mas quem respondeu a Davi foi o Espírito de Deus. O meu socorro, o socorro vem do Senhor, o Senhor que veio do céu, fez o céu. Aí você vai olhar para o céu para ver se a sua fé chega, tá certo? O socorro vem do Senhor que fez o céu. Aí Deus está chamando eu para olhar para o céu. Vai olhar para o céu, vai contar a estrela. De dia contar a estrela. Você tem coragem de contar a estrela de dia? Quem tem fé conta a estrela de dia. Você sabia que Deus chamou Abraão para contar a estrela de dia? Ele estava dentro da tenda, Deus disse: sai da tenda e sai e vai contar a estrela. E ele contou a estrela, irmão, sem ver. Porque quem crê, crê no invisível, que a Hebreu 11 diz: eu creio no invisível. A fé é um fundamento de crer nas coisas que não são palpáveis, visível naturalmente.
Aí continua lendo, capítulo 15, você vai continuar lendo. Aí Deus vai fazer um pacto com Abraão. Aí diz assim, aí o sol se pôs, porque era dia. Deus chamou ele para contar a estrela de dia. Quem serve o Deus que faz milagre, conta a estrela de dia, viu, irmão? Quem confia no Deus que faz o sobrenatural, conta a estrela de dia. Não precisa anoitecer não, porque elas já estão lá, porque Ele é Deus. Aleluia, glória a Deus. E quando nós não devemos confiar nesta vida em nada, irmão. É de à toa que Deus disse que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e socorro. Você sabe que refúgio é temporário. Refúgio não é para sempre não. Refúgio é só um tempo. Agora fortaleza é um lugar de morar. Você lembra a fortaleza dos cananeus? A fortaleza lá do povo ali que o Senhor mandou, Jericó? Ali ele morava, na fortaleza eles moravam. A fortaleza geralmente, irmão, tinha 7 metros de largura. Não é à toa que a casa de Raabe era em cima daquela muralha. Eles faziam as fortalezas de 7 metros de altura, com 70 metros. Largura, 7 metros. 70 metros de altura. Eles faziam assim. Não me pergunto como eles faziam, mas eles faziam. Era tão sério a muralha de Jericó que eles diziam, olha, pode bater aí, bater, não entra ninguém aqui. Vamos ficar todo mundo aqui dentro de Jericó, que ninguém bota a gente no chão, ninguém bota a gente abaixo. A gente está seguro aqui dentro, mas só Deus. O Deus do Salmo 46 é que é refúgio mesmo, fortaleza mesmo e socorro na angústia. Porque mesmo com um refúgio temporário, você fica angustiado. Mesmo dentro de fortaleza, alguém lhe atacando, você fica angustiado. Aí Deus disse, você pode estar no refúgio, pode estar na fortaleza, e eu sei que você vai ficar angustiado, mas eu sou seu socorro bem presente na hora da angústia. O céu está aberto, aleluia, para a glória de Deus. Então Isaías ficou apreensivo, temeroso. Aí Deus disse para mim assim, eu meditando, Deus disse assim, é assim que medita da minha palavra. O rei Uzias morreu. Isaías estava Isaías estava se segurando no rei Uzias, confiando no rei Uzias. Ele veio a óbito. Aí Deus sabe que diz, Deus diz assim, olha, Isaías, você estava acreditando num rei, que o reino dele é temporário, o reino dele é limitado, certo? Ele é um homem limitado, fraco, que veio a óbito, porque ele é mortal. Eu estou lhe mostrando o meu trono, Isaías, porque é diferente. O meu trono é eterno. Eu sou eterno. E você pode confiar em mim em qualquer momento, porque eu não vou a óbito não. O rei Uzias foi. O exército do rei Uzias tinha mais de 2 milhões de homens. Mais de 375 mil homens, mas é um exército limitado. Eu vou lhe mostrar, sabe o que é? Serafins, que o nome serafins é plural, não tem quantidade. E eu vou lhe mostrar o meu séquito. Sabe o que é séquito? É uma comitiva que está comigo. A comitiva de um grande, de um homem poderoso, ele pode ser 10, 20 pessoas. Mas a comitiva de Jeová, irmão, o seu séquito enchia o templo. A comitiva de Jeová enchia o templo, irmão. Eram muitos anjos, muitos seres celestiais, que o Isaías não pôde contar. Ele chamou de séquito, que significa comitiva. E a comitiva de Deus é inumerável. É milhares e milhares e milhões de anjos. Não tem número. E o interessante é que Deus no trono sentado, e tinha, irmãos, eu faço essa conjectura, tinha, sabe o quanto? 3 corais de serafins. Não sei quantidade de serafins que era, mas era 3 corais. A Bíblia diz que era uma à direita, a gente analisando vê, era um coral à direita, um coral à esquerda e um coral de frente. Deus no trono sentado, esses seres celestiais estavam acima do trono de Deus, Deus aqui no trono, esses seres celestiais estavam acima dessa parte, essa parte aqui. Aí eles diziam assim, não era tudo junto não, isso Isaías envolvido com essa visão. Aí esse coral aqui dizia assim, santo. Esse coral aqui de lá dizia santo.
Esse coral daqui de lá dizia santo. E ele começou a ecoar: santo, santo, santo. Não era tudo junto não, irmão. Era uma orquestra, cantando um, cantando outro, e outro coral, louvando e exaltando a Deus. Aleluia. E aquele homem, no meio daquela santidade, vem naquela glória, aquela majestade. E a glória era tão grande que Deus revelou nuvens, fumaça. Fumaça. Essa fumaça Deus mostrou, irmão, para ele ter noção da glória no lugar. Porque a glória não se vê a olho nu, a não ser que Deus abra os nossos olhos espiritual. Então, para Isaías poder ter detalhe, ele viu aquela fumaçona enchendo o ambiente. Era a glória de Deus tomando o ambiente que Deus estava com os serafins e aquele adorando. E ali, aleluia, ele escutando que o Senhor é santo, santo. E o profeta Isaías ouvindo aquilo, e ele dizia: olhe, você viu um rei que tem um exército limitado. Você agora está vendo o Senhor dos exércitos no trono sentado, porque o reino dele é um reino eterno, né, de geração em geração, e jamais terá fim. E ele começou a contemplar aquilo, aquela glória, aquela fumaça naquele lugar. A igreja não precisa de fumaça, não precisa da glória de Deus. Não precisa de luz, e não precisa da glória de Deus, porque a glória de Jesus é mais poderosa do que o sol. Aleluia, é da glória de Deus. Eu fui para eventos de igreja, irmão, que é cheio de lâmpadas coloridas em algumas igrejas aí. Por quê? Porque está faltando a presença de Jesus, que é a glória insondável da igreja. É a luz incalculável no meio do povo de Deus, é a glória de Deus. E quando ele ouvia aquilo ali, aí o profeta Isaías, que dizia ai para todo mundo, agora ele parava e dizia: ai de mim. Porque é bom olhar para fulano e beltrano, mas o mais importante é olhar para mim. Aí o Senhor disse: tire primeiro a argueira do seu olho para depois tirar o do próximo, viu? Por isso que na ceia diz: examine-se cada um a si mesmo, tá certo? Para comer o pão e se apropriar do vinho. Examine-se a si mesmo, tá certo? Então cada um de nós tem que se examinar a si próprio, irmão. Como está a minha vida de oração? Como está a minha vida de comunhão com meu Pai? Como está a minha vida de leitura de Bíblia? Eu estou jejuando, aleluia. Se você jejuar, até para a saúde física é importante. Mas Jesus, já sabendo disso, diz assim: quando tu jejuar, lava o rosto. E não precisa dizer para ninguém que está jejuando, não. Quando tu entrar no teu quarto para orar, ele já está dizendo que eu vou orar, ele já está dizendo que eu vou jejuar. Dá esmola, ele já está dizendo que eu vou dar, irmão. Eu não vou pensar, não, ele já vai dar. Quando você for fazer isso, entendeu? Então ele viu e disse agora, ele que dizia ai para os outros, agora está dizendo ai para ele. E ele disse: sai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí a gente tem que fazer aquilo que Paulo disse: a nossa linguagem tem que ser sã e irrepreensível. A linguagem do crente tem que ser linguagem que edifica, linguagem que traga coisas boas. Por isso Jesus mandou a gente abençoar direto. Abençoe, abençoe, abençoe. O cabo está dizendo coisa ruim com você, abençoe. Está lhe tratando mal, abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Eu no trânsito, teve gente que já chamou palavrão comigo. Eu passei por ele e disse: Deus te abençoe. Depois ele me acompanhou o carro e disse: rapaz, me perdoe porque eu estou com a cabeça quente. O mesmo cara que eu disse, ele disse o palavrão, eu passei por ele e disse: Deus te abençoe. Ele parou o carro porque eu passei nele. Aí ele parou comigo: rapaz, me perdoe porque eu estou com a cabeça quente. Eu digo: está perdoado em nome de Jesus, vai embora. Porque a fonte do crente é fonte limpa, é água limpa, é cristalina. É água da fonte que é a palavra de Deus. Então ele foi e disse aquilo. Como Deus ama e é Deus de misericórdia, não quer a morte de ninguém, o que Deus fez? Um serafim veio e purificou Isaías. Mas só que Deus não estava satisfeito só em purificar Isaías. Aí Deus mandou Jesus. Aí João Batista, no capítulo 1, versículo 29 de João Batista aponta para Jesus e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus purificou, Deus purificou só Isaías, para ele profetizar e falar dele.
Mas agora Jesus veio para lavar com seu sangue toda a humanidade que quiser ser purificada com o seu sangue, porque o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então Isaías foi purificado. Deus agora diz para Isaías, depois de o purificar, Deus diz assim, a voz do Senhor diz assim: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Porque, irmão, para falar de Deus, para falar a palavra de Deus, você tem que dar testemunho. Porque se você for um crente balacobaco, se você disser as coisas de Deus, as pessoas não acreditam não. Quem tu? Falar de Jesus para mim? Ah, tu faz isso, faz aquilo. Isaías era desse jeito, dizia ai para todo mundo com a vida errada. Aí ninguém aceita. Aí Deus tinha que purificar Isaías, libertar das coisas que ele falava que não agradava a Deus. Aí Deus dizia, agora quem vai? Aí ele disse, Senhor, vem aqui. Porque Deus não pegou ele pelo colarinho e disse, você vai ter que falar de mim, porque eu lhe purifiquei. Nada. Deus diz assim, Deus espera a voluntariedade. É como Deus disse para Adão, Adão, onde tu está? Deus sabia onde Adão estava, irmão. Deus queria que ele fosse humilde e fosse voluntário. Senhor, eu estou aqui, eu errei, eu pequei, eu desobedeci. Deus quer pessoas verdadeiras. Por isso que ele disse para aquela mulher prostituta, meu pai procura verdadeiro adorador. Errou, falhou, pecou, transgrediu, confessa a verdade, fala a verdade. Assuma a fraqueza e o erro. Então ele disse, eu vou morrer, perecer. Deus purificou. Ele disse, eis-me aqui. Aí o Senhor disse, pronto, agora você vai. Você está preparado para ir. Então eu e você tem que ter cuidado, dar testemunho na igreja, na escola, com os vizinhos, onde trabalha. Onde eu trabalho na Esperança, irmão, o povo me chama direto de pastor. Não são crentes não, mas é pastor. Eu não mandei ele me chamar de pastor não. Minha filha quem disse que eu era pastor, dirigia igreja, etc. Mas todos eles, pastor Vinha, pastor Valdo, não é crente. Por quê? Porque a gente, irmãos, a gente tem que ser luz, como as criancinhas cantou. Se a nossa luz brilhar, vai atingir as outras pessoas, elas também vão querer ir para o céu. Então eu e você somos testemunho de Jesus. Então que Deus nos abençoe e nos ajude, aonde passarmos, fazermos caminhos retos, veredas retas, caminhos corretos. Por quê? Para que aquele que vem manquejando, rapaz, aleluia, ser crente é assim, ó, vai para o céu, é ser linguagem, aleluia, santo, cântico, Bíblia Davi diz assim, o Senhor colocou um novo cântico na minha boca. É glória a Deus, aleluia, abençoado, missionário, pregador, cantor de Jesus, é assim, irmão. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a ser crente fiel até o fim, e que vamos segurar essa purificação que Jesus nos deu no seu sangue, e todas as pessoas que quiserem ir para o céu, tem que ser lavadas no sangue de Jesus, tem que aceitar Jesus como Salvador, para ser abençoado e ser um canal de Deus na terra, como Isaías foi. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, te obrigado. Quem pode dar um glória a Deus, irmãos? Jesus falou com você? Ele falou comigo muito, viu? Então diga assim, Ele é tudo para mim. Fique em pé, por favor. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Mais uma vez. Ele é, grande forte, tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim.
Os músicos chegaram agora, então vamos cantar mais uma vez, porque ele vai acompanhar. Vamos lá, músicos. Ele é tudo pra mim, Ele é tudo pra mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Glória a Jesus. Jesus é tudo para nós, tudo para mim. Que possamos dizer nesta semana que inicia: eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Graças a Deus por este culto maravilhoso. Quem está satisfeito, dá glória a Deus, irmão. Amém, graças a Deus que Ele está presente ainda. Esteve, Ele está presente ainda. E Ele vai guardar até a sua casa e continua aguardando você aonde você estiver. Jesus é tão interessante, tão bondoso, maravilhoso, que até você dormindo, Ele está lá perto de você, estendendo a sua mão assim, guardando você. É por isso que é motivo de alegria quando se acordar e dizer assim: muito obrigado, Deus, porque tu desse mais um dia de vida na minha vida. Amém? Graças a Deus por tudo. Queridos irmãos, terça-feira, o que é que tem aqui? Culto para toda a igreja. Venha para o culto, venha adorar a Deus. Terça-feira, culto, oração, testemunhos, pregação. Venha louvar o nome do Senhor, venha orar. Aqui é o lugar certo de você glorificar o seu nome. Quinta-feira também, culto de ensino da palavra de Deus. Você não pode perder. Que Deus lhe dê uma semana abençoada, que Ele lhe abençoe seus filhos, abençoe seus pais, abençoe seus parentes, né, sua parentela, abençoe seu vizinho, abençoe ele. Estenda a sua mão assim para os seus vizinhos e diz assim: Jesus abençoe meus vizinhos, e vai dar tudo certo. Deus lhe dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Quero convidar nosso querido pastor Portela, que ele vai orar, encerrando esse culto em nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Queridos, vamos orar, né? Pelo que eu entendi na palavra de Deus hoje, na pregação. Se alguém está ansioso porque alguém estava num posto e perdeu esse posto, fique tranquilo, porque Deus nunca perde o seu posto. Então, fique tranquilo, né? Hoje é o primeiro dia da semana, você já adorou a Deus. Agora nós vamos para casa. E com certeza Deus honrará a tua fé, porque você veio cultuar ao Senhor. Querido e amado Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade única, Senhor, de estarmos na tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos trouxe a este local e ouvimos a tua palavra, Senhor, e que possamos guardá-la no nosso coração para não pecarmos contra ti. Deus, que ao sairmos daqui, Senhor, neste primeiro dia da semana, onde viemos oferecer o que temos, embora na nossa fragilidade, Senhor, mas tu conheces o nosso coração. Deus querido, perdoa as nossas falhas, Senhor, e que nós possamos andar na tua presença, e que as pessoas, ao olharem em nós, não por nós mesmos, mas pelo teu Espírito na nossa vida, possa dizer: ali vai um servo ou uma serva do Senhor. Deus querido, eu te apresento a todos os teus filhos que aqui estão nessa noite, que adorando o teu nome, Senhor, vieram alimentar, Senhor. Visita, Senhor, a sua casa, visita o seu lar, o trabalho. Se alguma pessoa veio, Senhor, essa noite e estava com o seu coração entristecido, angustiado, Senhor, sara nesta hora.
agora. Se existe alguém que esteja no leito, Senhor, talvez com um problema difícil, eu creio no poder da Tua palavra. Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe. Visita agora, Senhor, e o Teu servo possa trazer o testemunho à Tua casa, para que o nosso coração se alegre, Senhor. E agora, Senhor, que nós possamos ir para os nossos lares, debaixo da proteção, Senhor, do Teu Espírito Santo. Cura, livra, Senhor, dos homens maus, e que nós possamos ter uma semana na Tua presença. Deus, é isso que nós te pedimos, e crendo já, te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Queridos irmãos, antes da bênção apostólica, faltou fazer o apelo, não foi? Então eu queria saber se aqui, neste salão, tem alguém que quer para aceitar Jesus como Salvador. Alguém que está frio, que está distante, que quer voltar para o lar paternal. Tem alguém? Faça o sinal assim com a mão, que apenas nós vamos orar por você. E Jesus vai receber seu coração novamente. Você vai fazer parte novamente da comunhão desses irmãos. Tem alguém aqui que queira se entregar para Jesus, quer se dedicar às coisas que Deus tem para nós? Alguém se reconciliar? Sim, assim não tem. Então Deus abençoe a todos e recebam a bênção apostólica em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Uma semana abençoada. Dá um abraço em alguém aí e a paz do Senhor. TV Gospel Brasil, sintonia com a verdade e amor de Deus. Facebook, Instagram e YouTube. Acesse.